Olá, estudantes do 9º ano, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Estamos trabalhando com o quadrado da diferença de dois termos. Sim, esse é um dos produtos notáveis que estamos trabalhando. Vamos lá discutir sobre ele? Objetivos: que a gente relembre como que se aplica a propriedade distributiva que sempre aparece nas relações matemáticas. Aplicar a propriedade usando a questão da área, então nós unimos a álgebra com a geometria, certo? E o produto notável, que é o quadrado da diferença que estamos trabalhando, ok? Perguntinha básica. Você sabe por que alguns binômios são chamados de produtos notáveis? Professora, eu não sei nem o que é binômio. Binômio são dois termos juntos. A mais 4 é um binômio, certo? 2x mais y é um binômio. É dois termos unidos por uma soma ou uma subtração, ok? Então ele está perguntando, você sabia que alguns binômios são chamados de produtos notáveis? Diga sim, eu já ouvi a minha prof falando, ok? E por que eles são notáveis, gente? Eles são notável. Notável significa importante, muito importante dentro da matemática, usado muito, certo? Eles aparecem com muita frequência no meio dos problemas e apresentam padrões que permitem o quê? Economizar cálculos. Foca nisso, ó. Você decora como que usa, decora onde você usa e você economiza cálculos, tá bom? Bem importante isso. E o quadrado da diferença. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um quadrado. Diferença, lembrando, é uma conta de menos. Então, a menos b ao quadrado. É isso que estamos trabalhando. Quadrado da diferença de dois termos, tá bom? Então, olha lá. Se eu tenho quadrado, é porque esta base está multiplicando por ela mesma duas vezes. Então, a menos b ao quadrado é a mesma coisa que a menos b vezes o a menos b, ok? E também nós já vimos isso, que se desenvolver e multiplicar ali, nós chegamos a menos b ao quadrado, nós chegamos nessa expressão aqui, ó, onde eu não tenho produto, eu só tenho continhas de mais e menos. Lembra? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E essa é a aplicação do produto notável, ok? Mas eu tenho que enxergar a expressão desta forma, ó, na forma de potência, para poder aplicar o produto notável, tá bom? Se ela tiver escrito assim, ó, uma multiplicação de duas coisas iguais, ó lá, ó, se toca que nós podemos escrever na forma de potência e daí aplicar o produto notável para daí sim economizar os cálculos, tá bom? Então vamos para a conta? Vamos para o que importa? Determine a área do quadrado sabendo que um lado mede 2x menos 3. Que um lado e que os outros 3 lados também, né? Porque um quadrado tem todos os lados com a mesma medida, tudo igual. Então 2x menos 3 em todos os cantinhos, ok? Como que vai ficar a área? Eu vou dar um tempinho para você trabalhar nisso e a gente já volta.
Conseguiu mexer um pouquinho nessa conta? Conseguiu trabalhar? Precisamos lembrar que a área do quadrado é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Você pode escrever tanto lado vezes lado como lado ao quadrado. Mas se você olhar para o lado ao quadrado, você já vê a aplicação direta do produto notável ali. Se você escrever lado vezes lado, pode ser que você não enxergue e daí tenha que usar toda a propriedade distributiva e fazer todas aquelas contas, tá bom? Por isso que é bom a gente dar uma focada nas informações que nós temos para poder facilitar a nossa vida. Então, olha lá, eu tenho quadrado, L por L, então a área é L ao quadrado, ok? Então, se a fórmula é L ao quadrado, é L vezes L, então vamos escrever o 2x menos 3 no lugar do lado. Então, vai ficar 2x menos 3 vezes 2x menos 3. E é a partir daqui que você pode ou não tomar a decisão de usar o produto notável. Se você enxergar que isso aqui é a mesma coisa que 2x menos 3 ao quadrado, você usa o produto notável. Se você não enxergar, você vai ter que fazer toda a distributiva aqui. Todas aquelas multiplicações, certo? E aqui o que aconteceu? Aqui ele fez a distributiva. Então, olha aqui as contas que tem que fazer, ó. 2x vezes 2x. Você tem que lembrar que multiplica número e letra. 2 vezes 2, 4, x vezes x, x ao quadrado. 2x vezes menos 3, então vai ficar menos 2 vezes 3, 6x. Agora o segundo, menos 3 vezes x. Menos com mais menos, 3 vezes 2, 6 e o x repete. Menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Então, você tem que fazer todas essas contas. Ou você poderia ir direto para a resposta. Olha aqui, ó. Quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é 2x. Então, fica 4x ao quadrado. Número e letra eleva ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. X, porque o x estava junto, né? Mais o quadrado do segundo. Então, repare como você pouparia esta linha do meio de conta, ok? Daí, de novo, a importância da gente saber ele, ok? Vamos para o segundo, então? Desenvolva o produto notável. Agora, ele está dando uma direção. Aquilo ali é um produto notável. E ele quer que você desenvolva esse produto notável até chegar numa expressão final, que só tem soma e subtração, ok? Eu vou dar um tempinho para você desenvolver e a gente já volta para corrigir.
E agora, conseguiu desenvolver o produto notável? Fica tranquilo, né? Você tem que lembrar quem é o primeiro termo, que é o que está na frente do sinal, e quem é o segundo termo, que é o que está depois do sinal, ok? Então, identificado primeiro e segundo termo, nós aplicamos o produto notável. Vamos lembrar? Quadrado do primeiro termo, sinal que está no meio, menos ali, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, ok? Vamos lá então? Olhando aqui para o nosso produto, para nossa potência. Quem é o primeiro termo? O que está na frente, né? 2x. Quem é o segundo termo? 5. Ok? Então, nós vamos operar aí. Olha lá, ó. Primeiro termo é 2x. Então, todo ele precisa estar entre parênteses, ok? Então, a 2x, todo ele está ao quadrado. Aí, menos 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é 5, mais o quadrado do segundo termo, ok? Então, vai ficar 5 ao quadrado. Aqui não precisa pôr parênteses, porque só tem uma coisa, tá bom? Aqui eu tenho duas, ó, número e letra. Então, põe entre parênteses para você se lembrar que tanto o número quanto a letra precisam ser elevados ao quadrado, senão a resposta fica errada, tá bom? Então, olha lá. 2x menos 5 ao quadrado vai ficar 2 vezes 2, 4, x ao quadrado. Menos os números que tem ali, nós podemos multiplicar, tá bom? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. E o x repete. Mais o 5 ao quadrado, que vai dar 25, tá bom? Não é 10. 10 é 5 vezes 2. Não é isso que nós temos escrito ali. Nós temos 5 ao quadrado. Então, é a base vezes ela mesma 2 vezes. 5 vezes 5, 25, ok? E aí nós temos a expressão, o desenvolvimento do produto notável. Professora, fica assim mesmo? Não dá para somar o 4 com 20? Ou subtrair e depois somar 25? Não, por favor, são coisas diferentes, ó. Se você reparar, o primeiro termo tem x ao quadrado. O segundo termo tem x, coisas diferentes. Os monômios não são semelhantes, então eu não posso fazer a conta. E no último eu tenho o número sozinho, não está acompanhado de nenhuma letra, então também não posso juntar. Então o desenvolvimento de um produto notável sempre vai dar um polinômio de 3 termos, ó, um trinômio, ok? Porque a gente não pode juntar mais que isso. A única coisa que nós poderíamos fazer é, se ele nos desse o valor de x, nós poderíamos substituir o x ali e terminar e descobrir o valor numérico, tá bom? Mas fora isso, a resposta fica assim mesmo, esse trinômio bem grandão, ok? Muito bem, você acertou? Conseguiu acertar ou não? Muito bem. Vamos para o terceiro? O terceiro é um pouquinho mais delicado, então vamos ter uma atenção com ele. Euclides, um carinha que viveu 330 a.C. até 260 a.C., esse período ali, ó. No livro 2, né, o livro 2 da obra Os Elementos de Matemática, de Álgebra, ele mostrou algebricamente que, o que ele mostrou? Que 4ab mais a menos b ao quadrado, ele mostrou que é igual a esse negócio aqui, ó, a mais b ao quadrado. Então, reparem que aqui eu tenho um a mais b, aqui eu tenho um a menos b, e eu tenho somado essa parcela aqui. E o que ele quer da gente? Prove algebricamente que isso é verdade. Algebricamente é com continha, tá? Então, o que você vai fazer? Vou dar uma sugestão para você trabalhar um pouquinho e a gente já volta para conferir. Você vai desenvolver isso aqui, ó. Aplica o produto notável aqui e desenvolve e vê no que dá. Aí pega esse produto notável e desenvolve e vê o que dá. E no final verifica se as duas coisas são realmente iguais. E detalhe, serão, porque isso é verdade, tá bom? Então eu vou dar um tempo para você mexer nessa conta aí, mexer nessas duas demonstrações, duas coisinhas separadas, tá bom? E no final nós vamos concluir que elas são iguais mesmo, ok? Faz aí que eu já volto.
Conseguiu fazer uma demonstração? Olha que chique você, hein? Se não conseguiu, vamos lá. Eu vou te mostrar como é que faz, é bem tranquilinho. Então, a gente vai desenvolver essas duas coisas aqui, essas duas expressões, para verificar que no final elas são iguais, tá bom? Então, olha lá, a primeira, 4a mais b mais a menos b ao quadrado. Ele quer que eu verifique se isso é igual, ó, verifique, é igual. Então, nós vamos desenvolver cada um dos membros, aqui e verificar que vai dar a mesma coisa, tá bom? Então, olha lá, ó, a primeira parte, a mais b mais a menos b ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, tá bom? Então, nós vamos desenvolver isso aqui. Isso aqui vai ficar 4ab mais o quê? Mais esse carinha desenvolvido ali, ó. Vamos aplicar o produto notável, ó. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, AB, mais o quadrado do segundo, ok? Desenvolvido o produto notável, eu vou dar uma olhada se tem algum termo semelhante que eu possa juntar ali, ok? Então, olha lá, 4AB menos 2AB. Termos semelhantes a gente pode sim juntar. Então, você faz a conta com um número na frente, ó. 4 menos 2, 2AB. Mais A ao quadrado, mais o B ao quadrado. Não posso fazer mais nada com essa expressão, ok? Por quê? Porque são coisas diferentes. Uma tem A quadrado, outra tem B quadrado e outra tem AB. Coisas diferentes, não posso juntar, tá bom? E a outra parte, que é o A mais B ao quadrado. Então, aqui eu tenho um outro produto notável, que eu aplico da mesma forma. Só presta atenção no sinalzinho, ó. Quadrado do primeiro, esse aqui é mais, aqui também é mais, ó. Quando aqui é menos, esse segundo termo é menos. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Opa, isso aqui eu não posso fazer mais nada. Mas dá uma olhada nisso aqui e nisso que a gente achou do primeiro membro. Só estão trocados de lugar, ó. Eu tenho A ao quadrado, mais 2AB, mais 2AB, mais o B ao quadrado. Então, o que aconteceu? Nós verificamos que as duas expressões são iguais, ok? Ó, fizemos uma demonstração, ó, bem chique aí, ó. A primeira deu igual à segunda e a primeira deu isso, né? 2AB mais A ao quadrado mais B, e a segunda só inverteu a ordem, mas como é uma soma, eu posso sim inverter as parcelas, que não vai ser alterado o resultado, ok? Então, assim, ó, provamos que são iguais. Ó que chique, fez uma prova aí igual de Euclides. Interessante, né? Muito bem. O que vimos hoje? A aplicação do quadrado da diferença de dois termos na resolução de exercícios, ok? Vamos lembrar? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Espero que vocês tenham entendido e nos vemos na próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau!